Antes de qualquer coisa, eu quero que você perceba algo simples. Você não vive apenas o que acontece. Você vive o que concorda internamente que é verdade. Florence Scovel Shinn observou isso não em teoria, mas em pessoas reais. Gente que orava, que acreditava, que tinha fé. E mesmo assim vivia repetindo os mesmos cenários. E o ponto nunca esteve na falta de crença em Deus. Esteve no modo como a consciência se posicionava antes, durante e depois da palavra. Existe um versículo que Florence entendia não como poesia espiritual, mas como lei em ação. Está em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Perceba que o texto não diz, talvez funcione. Ele afirma, prosperará naquilo para que foi enviada. E Florence fazia uma pergunta silenciosa por trás disso. Para onde exatamente você está enviando suas palavras? Porque a palavra não é neutra. Ela carrega intenção. Ela carrega identidade. Ela carrega estado emocional. E a vida responde não à força da voz, mas à clareza do envio. Muita gente fala como quem desabafa. Outros falam como quem reclama. Outros falam como quem pede socorro. Mas poucos falam como quem sabe de onde está falando. Florence percebeu que o erro mais comum não era pedir pouco, nem pedir errado. Era falar a partir de um lugar interno que contradizia aquilo que se desejava viver. A boca dizia fé, mas a consciência ainda morava no medo. E a vida respondia à consciência, não à frase. Ela dizia que a palavra só volta vazia quando é enviada sem destino claro. Quando nasce da ansiedade. Quando é dita para aliviar a dor do momento e não para afirmar uma verdade espiritual. Isaías não está falando de repetição. Está falando de missão. A palavra enviada não precisa ser longa. Ela precisa ser alinhada. Quando nasce do centro certo, ela se move sozinha. Não exige vigilância constante, nem cobrança, nem desespero. Ela trabalha no invisível enquanto você descansa no visível. Florence ensinava que o maior sinal de que a palavra foi bem enviada é a paz, que vem depois. Não a euforia, não a excitação, mas a tranquilidade silenciosa de quem sabe que algo já entrou em movimento. E aqui está um ponto essencial que quase ninguém observa. Se depois da oração você continua em estado de tensão, você ainda não enviou a palavra. Você só falou sobre o problema. A palavra verdadeira não nasce do conflito. Ela nasce do alinhamento. Jesus não negociava com a tempestade. Ele não descrevia o vento. Ele não explicava a gravidade da situação. Ele falava a partir da autoridade de quem sabia que a ordem já existia antes do caos. Florence dizia que quando você entende isso, sua forma de falar muda naturalmente. Você para de explicar demais. Para de justificar. Para de convencer Deus de alguma coisa. Porque você percebe que não está tentando criar o bem. Está apenas permitindo que ele se manifeste. E permitir é muito diferente de implorar. Outro ponto profundo que Florence observava é que a palavra só prospera quando não é sabotada depois. Muitas pessoas oram bonito e vivem mal internamente. Falam fé por alguns minutos e passam o dia inteiro reafirmando medo. Dúvida e escassez em silêncio. E a vida responde à mensagem mais frequente, não a mais intensa. Isaías 55:11 não fala apenas da boca. Fala de origem. A palavra que sai de um lugar organizado prospera. A palavra que sai de um lugar confuso se dispersa. Florence ensinava que antes de qualquer decreto, a consciência precisa aquietar.
Não para ficar vazia, mas para sair da luta. A mente que briga não envia, ela dispersa energia. Quando a consciência se alinha, poucas palavras bastam. Às vezes nenhuma. O Estado já falou. É por isso que muitas manifestações acontecem quando a pessoa para de tentar. Não porque desistiu, mas porque saiu do esforço mental que bloqueava o fluxo. Existe um momento em que você percebe que não precisa repetir. Não precisa reforçar. Não precisa vigiar. A palavra já foi enviada. E quando isso acontece, a vida começa a responder de formas simples. Não necessariamente com grandes milagres imediatos, mas com ajustes silenciosos. Um encontro aqui, uma ideia ali, uma solução que surge sem desgaste. Florence dizia que o bem perfeito nunca chega acompanhado de pânico. Ele chega com naturalidade. Se você sente ansiedade depois de falar, volte ao centro. Não para pedir de novo, mas para alinhar de novo. Porque a palavra não falha. O que falha é o lugar interno de onde ela foi dita. Quando você muda esse lugar, não precisa lutar com a realidade. Ela se reorganiza sozinha. E talvez o ensinamento mais profundo de Isaías, segundo Florence, seja este. A palavra não volta vazia porque ela não depende do seu controle depois de enviada. Ela depende apenas da sua clareza antes. Se algo se ajustou aí dentro enquanto você ouvia, isso já é sinal de movimento. A vida responde primeiro no invisível, depois na forma. E é nesse espaço silencioso que tudo começa a prosperar. Quando alguém fala tentando convencer a vida, a palavra já nasce cansada. Ela sai carregada de expectativa, de pressa, de necessidade de prova. E a vida responde a isso não como castigo, mas como espelho. Isaías 55:11 fala de uma palavra que prospera, porque ela sai alinhada com a intenção correta. Não é uma palavra que discute com a realidade. É uma palavra que afirma uma ordem que já existe. Florence observava que muitas pessoas falam com Deus como quem está atrasado. Como se o bem estivesse sempre longe, sempre difícil, sempre condicionado a algo que ainda falta. Esse estado interno transforma até a oração em tensão. E aqui existe um ponto sutil. A palavra que nasce do medo tenta mudar o futuro. A palavra que nasce da fé reorganiza o presente. Quando a consciência muda agora, o futuro apenas acompanha. Florence não ensinava a chamar coisas. Ela ensinava a habitar o estado onde as coisas já podem chegar. Porque o problema nunca foi a ausência do bem, foi a ausência de espaço interno para sustentá-lo. Por isso ela dizia que o silêncio interior é parte da criação. Não o silêncio vazio, mas o silêncio de quem parou de disputar com a vida. A mente que se aquieta deixa de interferir no fluxo. Isaías não fala de uma palavra que corre atrás do resultado. Ele fala de uma palavra que cumpre seu propósito porque não encontra resistência. E resistência não é dúvida consciente. É tensão invisível. Você pode acreditar em Deus e ainda resistir ao bem se viver em estado constante de alerta. O corpo contraído contradiz a palavra relaxada. E a vida responde ao corpo, não ao discurso. Florence ensinava que o corpo acredita antes da realidade mudar. Quando a consciência se alinha, o corpo descansa primeiro. A respiração muda. O sono melhora. A urgência diminui. Isso é sinal de que a palavra foi bem enviada. Quando isso acontece, você não fica monitorando o resultado, você vive. E esse viver normalmente é o maior ato de fé que existe.
A palavra já saiu. Ela já está em movimento. E você não precisa persegui-la. Existe um momento curioso que Florence descrevia sem alarde. Um ponto em que nada extraordinário acontece fora, mas tudo já mudou por dentro. A pessoa não ganhou ainda, não resolveu ainda, não viu o milagre ainda, mas algo está diferente. Ela não reage como antes. Não se desespera como antes. Não explica tanto sua vida como antes. Esse é o sinal mais claro de que a palavra prosperou no invisível. Isaías 55:11 não promete espetáculo. Promete eficácia. E eficácia espiritual raramente é barulhenta. Ela se move como raiz, não como fogos de artifício. Florence dizia que o erro mais comum nesse ponto é a pessoa tentar ajudar a palavra, forçar situações, acelerar processos, falar demais, justificar demais. E toda tentativa de controle revela que a confiança ainda não se completou. Quando a palavra foi realmente enviada, você não sente necessidade de reforço constante. Não porque desistiu, mas porque sabe que não precisa repetir uma ordem que já foi aceita. E aqui está algo profundo. A vida responde primeiro mudando a forma como ela conversa com você. As pessoas falam diferente. As oportunidades surgem sem esforço emocional. As soluções aparecem antes do problema virar crise. Isso acontece quando a consciência para de se defender e começa a cooperar. Florence observava que o fluxo respeita a maturidade interna. Quando alguém ainda reage com medo, o bem até chega, mas não permanece. Não porque Deus retira, mas porque a consciência ainda não sustenta. Por isso ela ensinava tanto sobre identidade. Quem você acredita ser enquanto espera? A palavra prospera onde há chão emocional, onde não há culpa por receber, onde não há medo de perder antes mesmo de chegar, onde o bem não precisa ser provado para ser aceito. Isaías fala de uma palavra que faz o que me apraz. E Florence entendia isso como alinhamento com a ordem divina, não com o desejo humano ansioso. Quando você entra nesse acordo interno, a vida não precisa ser pressionada. Ela flui. Você não chama mais. Você permite. E permitir não é passividade. É confiança ativa. É viver normalmente enquanto o invisível trabalha. É não transformar a fé em vigilância. Chega um ponto em que a palavra deixa de ser prática e vira estado. Você não pensa mais estou decretando. Você simplesmente vive a partir de outro lugar. E quando isso acontece, a vida responde como consequência natural. Se você chegou até aqui, não foi por esforço, foi por ressonância. Florence dizia que a verdade não convence. Ela reconhece quem está pronto. Talvez nada tenha mudado fora ainda, mas se algo se reorganizou aí dentro, o movimento já começou. A palavra foi enviada. E ela não volta vazia. Talvez enquanto você ouvia, algo não tenha se agitado. Talvez tenha apenas se aquietado. E isso é importante. Porque quando a verdade toca a consciência, ela não faz barulho. Ela organiza. Florence nunca ensinou a lutar com a vida. Ela ensinou a retirar a resistência. A confiar que quando a palavra é enviada do lugar certo, ela não precisa ser vigiada, reforçada ou explicada. Ela cumpre, em silêncio, no tempo exato. Se algo dentro de você descansou hoje, mesmo que a situação externa ainda não tenha mudado, isso já é sinal de alinhamento. O campo se ajusta antes do resultado aparecer.
Não volte ao medo. Não tente acelerar. Não negocie sua paz. A palavra já foi enviada. Agora viva como quem confia. Este canal, Alquimia de Florence Scovel Shinn, não existe para criar dependência espiritual, mas para fortalecer clareza. Aqui a fé não é esforço, é identidade. Aqui prosperidade não é corrida, é estado. Se este conteúdo falou com você de um jeito mais profundo, mais calmo, mais verdadeiro, permaneça. Inscreva-se não por impulso, mas por reconhecimento. E se sentir no coração, deixe nos comentários uma frase simples, não como pedido, mas como selo interno. Eu confio na palavra que já foi enviada. Compartilhe este vídeo com alguém que anda cansado de tentar controlar tudo, sem perceber que já poderia descansar por dentro. Porque quando a consciência se alinha, a vida responde.